Eita glória, que bênção, irmãos. Estou feliz demais de estar aqui, viu? Não é só porque eu ganhei presente, não, mas é porque eu estou feliz mesmo. Graças a Deus, é tão bom voltar aqui e ver essa igreja crescendo cada vez mais. Sempre que eu vejo aqui, eu vejo mais crescimento, mais avanço. E graças a Deus por isso, porque você tem escutado a voz do Senhor, sendo dirigido por Ele e se esforçado para trazer crescimento, para promover crescimento, não só para a sua vida, mas para a vida dessas outras pessoas também. Porque é isso que é ser igreja, é a gente servir uns aos outros, é a gente promover o crescimento uns dos outros. Sabe, o que Deus é para promover crescimento em você. O que Deus colocou na sua vida não é para você, é para promover crescimento na nossa vida. Então a gente precisa uns dos outros mesmos. Amém? Nós crescemos ligados uns aos outros, tendo essa unidade em amor uns para com os outros. E graças a Deus, porque você está aqui, é um sinal que você entende que é importante congregar, é importante fazer parte de uma comunidade como essa, de ter uma família, de ter pessoas a quem você possa servir e possa ser servido por elas, para a gente crescer juntos. Amém? Agradeço mesmo, pastor Jânio, a Dani, toda a família deles, a liderança aqui, tanta gente boa, crescendo, irmãos. A última vez que eu vim aqui, tinha menos pessoas servindo, agora tem mais. Isso é sinal de crescimento. A gente tem ficado muito feliz com o que tem acontecido aqui no Portal Sudoeste, e eu sei que é só o começo mesmo. Tem mais coisa para acontecer, amém? Tem mais pessoas para se juntar. Já esse prédio aqui já vai precisar de uma reforma ou de uma mudança de prédio, né? Talvez, se o dono não ampliar, a gente vai ter que ir para outro lugar, né? Mas a gente precisa de lugar para alcançar as pessoas desse bairro, dessa região da cidade que precisam da palavra, como você tem sido alcançado. Amém? Ficamos muito felizes mesmo. Eu queria ministrar a você um pouquinho sobre festa. E aí, essas instruções eram bem específicas, bem claras, mas Saul, por causa da pressão das pessoas, por causa da situação que se levantou ali, ele desobedece às instruções que Samuel tinha dado. E aí Samuel chega até ele e diz: o que é isso que você fez? E aí eu quero ler com você o que está aqui em 1 Samuel 15, no versículo 2. Versículo 22, 1 Samuel 15. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Amém? Palavras bem fortes, duras aqui, de Samuel para Saul. Amém? Mas Samuel tinha dito: olha, você vai nessa batalha, o Senhor vai te dar a vitória, mas você não vai trazer nenhum dos despojos da batalha. Dos animais, daquilo que você encontrar lá, você não vai trazer nada disso. Só que o povo, quando viu tudo aquilo, disse: não, Saul, a gente precisa levar isso aqui. Vamos fazer o seguinte: vai esses animais e vamos oferecer alguns em sacrifício ao Senhor. Aí Saul achou uma boa ideia, desobedecer a Deus e ir pela instrução das pessoas. E ele levou aqueles animais, e quando Samuel encontra aquela situação, ele diz: o que é que você acha que é mais importante para Deus? O sacrifício ou a obediência? Sacrificar ou obedecer a sua palavra? Pelo que Samuel fala aqui para Saul, irmãos, e é isso que eu quero destacar para você. Saul, ele já não se via mais como aquele pequeno, menor, da menor família, da menor tribo de Israel. Parece que a autoridade tinha subido a cabeça dele, e agora ele se via a ponto, com tanta arrogância, a ponto de mudar a instrução de Deus, de adaptar a ordem que Deus deu e achar que o que viesse na cabeça dele, ou as ideias que as pessoas estavam trazendo para ele, poderiam ser melhor. E Samuel diz para ele: olha, melhor é obedecer. Deus, ele se agrada com aquele que obedece a sua palavra. E no versículo 23, Samuel fala algo que me chamou a atenção. Ele diz que Saul estava obstinado. Você já ouviu essa palavra? Obstinado. É alguém que está muito determinado a fazer algo. Estava obstinado. Só que Saul estava obstinado a desobedecer. Diga misericórdia. Algumas outras versões trazem palavras um pouco diferentes. Por exemplo,
Na versão da Bíblia Viva, você vê Saul dizendo que ele estava em teimosia. Na nova versão transformadora, diz que ele estava persistindo no erro. Ele estava obstinado, teimoso, persistente em desobedecer a Deus. E por causa dessa obstinação, dessa teimosia em desobedecer, Deus não só ele exortou ou corrigiu Saul, mas naquele momento Samuel disse para ele: olha, o reino não vai ser mais na sua descendência. Você vai ser o último rei da sua família, o primeiro e o último. A sua descendência não vai mais governar em Israel, porque você está obstinado, determinado em desobedecer a Deus. Não é forte isso, gente? Amém? Eu fiquei pensando sobre isso. Como Deus, ele trata esse tipo de determinação de uma forma muito forte mesmo. Saul estava determinado em desobedecer e por isso ele sofreu um juízo tão forte da parte de Deus. Mas eu estava pensando sobre isso e o Senhor me mostrou o outro lado da moeda. Eu fiquei pensando, se alguém tão obstinado, determinado em desobedecer, pode sofrer uma consequência tão grave assim, o que é que pode ganhar alguém que está obstinado em obedecer a palavra? Alguém que está determinado no seu coração em fazer exatamente o que Deus disser. O que é que essa pessoa pode ganhar da parte de Deus? Alguém que está teimoso, eu vou usar essa palavra também, teimoso, mas teimoso, irmão, em obedecer a palavra. Pode chover canivete, pode o sangue dar na canela, mas está determinado em fazer a vontade de Deus. O que é que essa pessoa pode ganhar da parte de Deus? Eu quero falar sobre isso essa noite com você. Eu quero deixar você estimulado a ficar teimoso, irmão, mas teimoso em obedecer a palavra. Obstinado, determinado, persistente em fazer o que a palavra de Deus. Uma pessoa persistente na fidelidade ao Senhor, porque isso é fé. Fé é exatamente isso. Fé, uma outra tradução para a palavra grega que é traduzida por fé é fidelidade, irmãos. Fé é fidelidade. Quando somos fiéis ao Senhor, quando somos fiéis a alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que eram obstinadas, determinadas a obedecer a Deus. As primeiras dessas pessoas são 3 que estão lá no livro de Daniel, que você conhece muito bem: Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece um pouco da história. No capítulo 2 de Daniel, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ele teve um sonho, sonhou com uma grande estátua, né? E essa estátua ela era dividida em partes diferentes, uma cabeça de ouro, peito e braços de prata e assim por diante. E essa estátua representava um plano que Deus estava mostrando acerca das profecias dos últimos dias. Se você já estudou sobre os últimos dias, você sabe do que eu estou falando. Se não, faça o rema. Amém? O pessoal que está no primeiro ano aí vai ser meu aluno de escatologia no ano que vem. A gente vai estudar sobre isso. Mas aí o Daniel disse para Nabucodonosor: olha, você representa a cabeça de ouro da estátua. Aí ele entendeu que a estátua representava o plano de Deus para os próximos anos e séculos que iam vir. No capítulo 3, Nabucodonosor decide fazer uma estátua daquela, mas não com a cabeça só de ouro, a estátua toda era de ouro, como ele dizendo assim: olha, eu quero que o meu reino ele dure para sempre. E ele fez aquela estátua de ouro e exigiu que as pessoas adorassem aquela estátua. E toda vez que uma trombeta tocasse e os instrumentos tocassem, as pessoas tinham que se prostrar e adorar aquela estátua. Mas 3 jovens decidiram não fazer aquilo. 3 jovens se colocaram fiéis ao Senhor, determinados a obedecer a Deus, e decidiram não se prostrar diante daquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles mostraram a sua fidelidade a Deus, independente da ameaça que estava diante deles, porque o rei tinha dito: quem não se prostrar, eu vou jogar numa fornalha de fogo. Eita glória! Você entende até aqui, irmãos? Mas olha o que a Bíblia diz aqui em Daniel capítulo 3. Daniel 3, no versículo 15. O rei ele olha para aqueles 3 jovens e diz: ó, vou dar uma última chance a vocês. Ele diz assim, Daniel 3,15. Agora, pois, se vocês estão prontos,
quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Olha o que o rei Nabucodonosor estava dizendo, irmãos. Eu vou dar mais uma chance a vocês. Vou mandar o pessoal tocar os instrumentos aqui, e assim que eles tocarem, vocês se prostrem. Agora, se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês na fornalha. Eu quero ver quem é o Deus de vocês que vai livrá-los da minha mão. Eu não sei o que você faria numa ameaça. Irmão, você entende que eles estão sendo ameaçados de morte aqui, não é? O rei não está dizendo, se vocês não fizerem isso, eu vou dar uma multa de R$150 para vocês. Se fosse isso, já era ruim, mas não era isso, era algo muito pior. O rei estava dizendo, vocês vão morrer. É o fim da vida de vocês, se vocês não fizerem isso. Mas qual foi a resposta daqueles jovens para o rei? Versículo 16 diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto dessa resposta que eles estão dando aqui. Não há negociação, não havia negociação para aqueles jovens. Não havia um meio termo. Não tinha como eles se comprometerem com aquilo. O rei estava dizendo, ou vocês se prostram ou vocês morrem. E eles dizem, rei, quanto a isso a gente não precisa nem te responder. Não tem jeitinho, não tem como a gente dar um jeito, não tem como a gente disfarçar aqui não. Versículo 17 ele diz, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu fico admirado com a coragem desses jovens. O rei estava dizendo, vou dar a última chance. A trombeta vai tocar lá. Vocês se prostrem, senão vão para a fornalha. Aí eu quero ver se esse Deus de vocês é grande mesmo. Se esse Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos. Aí eles olharam para ele e disseram, rei, tem conversa com a gente não. Não tem nem o que a gente responder, não tem nem o que pensar, rei. Não adianta você ameaçar, não importa o que você disser, não importa o que você mandar contra nós, nós não vamos deixar de ser fiéis ao Senhor. Aleluia. Isso me mostra jovens que estavam obstinados, irmãos, determinados a agradar a Deus. Mesmo que isso significasse morrer. Eita, glória a Deus. Determinados a serem fiéis a Deus. E eles dizem, Senhor, rei, a gente não vai nem conversar, não tem nem conversa. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o nosso Deus quiser, ele nos livra tanto da fornalha como das suas mãos. Aleluia. Agora, se ele não livrar, a nossa fidelidade a Deus não é estabelecida pelo que ele vai fazer conosco. Nós simplesmente decidimos ser fiéis, independente do que Deus fará. Se ele vai nos livrar ou não, não importa. Nós não vamos adorar a sua imagem e ponto final. Isso é obstinação, irmãos. Determinação, teimoso. Esse aqui era teimoso, irmão. O rei devia ter olhado para ele e disse, rapaz, você é teimoso demais, você prefere morrer do que deixar de ser fiel a Deus. Determinados, persistentes. E você já conhece a história. Foram lá para ser lançados na fornalha, o rei mandou aquecer mais ainda, o rei ficou com raiva, viu? O rei não gostou daquela resposta. Mandou aquecer ainda mais a fornalha. Quem foi lançar ele, morreu queimado. E aí o rei lançou aqueles 3 jovens ali. De repente ele olha, o fogo baixou um pouquinho, ele olhou. Ele disse, aí não foi 3 que a gente lançou? Por que é que tem 4 ali agora? Andando soltos na fornalha. Amém. Agora, irmãos, a gente conhece o desfecho. A gente se alegra com o final. Mas eu quero que você veja a história pela metade. Eu quero que você veja a história do ponto de vista daqueles 3 jovens, porque eles não tinham certeza nenhuma de que eles não iriam morrer.
Não havia nenhuma garantia de que Deus ia livrá-los daquela fornalha. Mesmo assim, eles decidiram permanecer fiéis. Oh, glória a Deus. Fiéis. Sabe, irmãos, nem sempre a gente vai conseguir entender ou perceber antes o desfecho de algumas situações, de algumas histórias. Mas isso não quer dizer que a gente não possa andar em fé e sermos fiéis, mesmo sem saber o final das coisas. Nem sempre, e a gente vai ver isso, as coisas vão caminhar da forma como a gente gostaria que caminhasse. Nem sempre os fatos vão se desenrolar como a gente acharia que fosse a melhor forma. Mas se a gente continuar em fé, fiéis ao Senhor, o final vai estar sempre alinhado à vontade de Deus. Amém? Outro jovem que teve uma determinação como essa é o próprio Daniel. Daniel, ele estava lá governando junto com o povo da Babilônia, com Dario, no capítulo 6, lá de Daniel. E a Bíblia diz que as pessoas, aqueles outros parceiros, colegas de trabalho de Daniel, tinham inveja dele. E aí eles procuraram alguma forma de acusar em alguma coisa. Mas Daniel era um homem íntegro, honesto em tudo que fazia. Ele não podia ser acusado de nada. Mas aí eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte. Já que a gente não pode acusar em nada do que, nenhuma lei que existe hoje, vamos dar um jeito do rei inventar uma lei nova. Uma lei que o próprio Daniel não vá se sentir confortável em cumprir. Aí eles chegaram para o rei e convenceram o rei Nabucodonosor de criar uma lei que ninguém podia orar para nenhum outro Deus a não ser para o próprio rei. E aí o rei, enganado, cria aquela lei, estabelece e diz que quem desobedecesse seria morto. E o que é que acontece? Lá em Daniel capítulo 6, no versículo 10, diz que quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Para se esconder, irmão? Não foi para se esconder não. Sabe para que foi? A Bíblia diz que em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graça diante de Deus, como era o seu costume. Meu Deus do céu. Daniel tinha esse costume, orava 3 vezes ao dia ao Senhor com a janela aberta. Aí o rei assina aquele decreto, o pessoal vai dizer a Daniel, Daniel ficou sabendo que iria morrer quem fizesse diferente. Aí sabe o que ele fez? Continuou fazendo a mesma coisa. Não saiu daquele lugar de fidelidade que ele estava. Se manteve fazendo aquilo que ele sabia que era o certo, que agradava a Deus. Abriu a janela, irmão, não fechou nem a janela, porque a gente podia ter pensado, não, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer com a janela fechada. Eu vou adaptar aqui, Senhor, continua orando, só vou fechar a janela porque é só eu e você mesmo. Não, Daniel, ele se manteve fiel, irmão. Determinado em obedecer a Deus, em fazer o que ele sabia que era certo, independente das consequências. Determinado, obstinado, teimoso em obedecer a palavra de Deus. E você conhece a história. Sabe, Daniel não tinha, mais uma vez, irmãos, vamos ver a história pela metade, porque Daniel não tinha garantia nenhuma de que ele ia escapar, de que o rei iria desistir de fazer alguma coisa contra ele. Ele não sabia o que ia acontecer. Na verdade, o que ele esperava é que o rei cumprisse exatamente o decreto que foi estabelecido. E foi isso que o rei fez. Lançou Daniel na cova dos leões. Aí parece que aqueles leões passaram uma noite banguela. Sem fome. E o rei nem queria fazer aquilo. A Bíblia mostra que o rei foi enganado por aqueles outros que estavam no seu reino. De manhã o rei foi lá agoniado, acordou e disse, Daniel, o teu Deus pode te livrar das garras do leão. Aí Daniel gritou lá da cova, pode vir que os leões estão tudo mansinho. Os gatinhos estão tudo quietinho aqui no meu lado. Mas, irmãos, Daniel não tinha garantia que isso ia acontecer. Daniel não sabia como era o desfecho, como seria o desfecho da história. Ele só sabia a posição que ele tinha que tomar. Ser fiel.
ser fiel. Eu não sei, talvez o que Daniel pensou, talvez se fosse eu ou você, a gente podia ter pensado, não, o rei disse que ia lançar na cova dos leões, mas se eu for fiel a Deus e agir em fé, de alguma forma, o rei vai desistir dessa ideia. E talvez Daniel tivesse pensado, não, ou a gente tivesse pensado, não, se eu continuar orando, vou fazer tudo aqui como é para fazer, mas aí o rei vai desistir, ou vai dar algum problema nas covas dos leões, não vai ter mais leão, o leão vai morrer. Eu não sei, mas de repente Daniel está lá e os guardas chegam para prender ele. Eu não sei, irmão, sabe, às vezes a gente está em algumas situações difíceis e a gente fica pensando e tentando criar expectativas na nossa cabeça de como Deus poderia nos livrar naquela situação. Mas sabe que não é a nossa posição de ficar pensando como é que Deus vai fazer? Porque eu e você, grande revelação, eu e você não somos Deus. O que a gente tem que fazer não é a parte de Deus. O que a gente tem que fazer é a nossa parte. Permanecer fiéis. Obedecendo ao Senhor independente do que possa acontecer. Aqueles jovens disseram, olha, Deus pode até nos livrar, mas se Ele livrar ou não, a gente vai continuar fiel. Você pode pensar, mas será que isso é fé? Porque que eu saiba, eu tenho que crer para alguma coisa acontecer, e se aquilo não acontecer... Não, irmãos, deixa eu te dizer, nem toda situação na nossa vida vai depender apenas da nossa fé para ser mudada. Tem situações que envolvem outras pessoas que não cabe apenas o que nós vamos crer para aquilo mudar. Mas se a gente não pode mudar a situação, a gente pode ficar fiel no meio dela. Amém. Passamos há pouco tempo atrás por uma grande pandemia aqui na Terra. No mundo todo. Quantas vezes a gente quis ir para a igreja e não podia, porque a igreja precisava ficar fechada. E a gente orando, irmãos, crendo que isso ia passar logo, mas deixa eu te dizer, demorou mais do que eu gostaria. Mas a gente estava lá, crendo, mas sabe que tem coisas, situações que a nossa fé apenas, ela não vai ser suficiente para mudar, porque não depende apenas da nossa fé, depende de outras pessoas envolvidas também nesses processos. Mas isso não quer dizer que por causa disso eu não vou andar em fé, não. A minha fé vai servir para mim mesmo. Vai servir para que eu fique obstinado, determinado a permanecer fiel. Não importa o que está acontecendo. Não importa as circunstâncias que estão vindo. Não importa a oposição. Não importa o tamanho do problema. Você pode ficar fiel, irmão. Eu tenho certeza que problema nenhum na sua vida foi maior do que uma fornalha ardente ou uma cova de leões. Mas essas pessoas permaneceram fiéis. Uma outra pessoa que o Senhor me lembrou foi Jairo. Você deve conhecer o irmão Jairo, lá de Marcos, no capítulo 5. Jairo chega para Jesus porque uma filha dele estava doente. E ele pede, Jesus, você precisa ir na minha casa, visitar a minha filha, curar a minha filha. Jairo tinha expectativa que Jesus iria até lá e iria curar a sua filha. Jairo cria nisso, irmãos. E Jesus, de fato, ele cedeu aquele pedido e ele foi acompanhando Jairo. Mas eu não sei se você lembra da história, mas enquanto eles estavam no caminho, indo para a casa de Jairo, algumas coisas aconteceram. Primeiro, eles não estavam sozinhos, tinha uma grande multidão acompanhando Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava lá sendo apertado por aquela multidão, muita gente ali. De repente, Jesus para no meio da multidão e disse, alguém me tocou. Alguém me tocou. A Bíblia fala que havia uma mulher com fluxo de sangue, um problema um problema de anos que ela estava sofrendo, irmãos, no seu corpo, e nenhum médico, a Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos, com medicina, com remédios, e nada podia curá-la, mas ela se determinou a sair de casa, se eu ao menos tocar em Jesus, eu vou ser curada. E no meio daquela multidão, ela foi lá, toca Jesus, e Jesus para e diz, não, alguém me tocou. Aí Pedro diz, que é isso, Jesus? Uma multidão dessa, todo mundo te apertando, você perguntando quem foi que te tocou. Ele disse, não, alguém me tocou diferente, Pedro, porque eu senti que de mim saiu poder. E aí ele para, aquela mulher se identifica, conta a história dela, e Jesus elogia ela pela fé que ela teve, diz que ela foi curada. Agora, irmãos, isso é maravilhoso, a história é muito boa, mas se coloca no lugar de Jairo.
Jairo estava com a filha para morrer em casa. E Jesus parando no meio do caminho para conversar com a mulher. Eu não sei você, mas se fosse uma filha minha, eu estaria tentando puxar Jesus. Jesus, tá bom, já deu certo, vamos embora. Vem, pelo amor de Deus, ei gente, tá bom, sai de perto, abre aqui, deixa ele passar. Jesus, minha filha está morrendo. E Jesus lá conversando com aquela mulher, andando até a casa de Jairo, a multidão lá. Quando eles estavam para se aproximar, a Bíblia diz que vieram algumas pessoas da casa de Jairo. Disseram para ele, Jairo, não perturba mais o mestre não. Tua filha morreu. Que notícia, irmão. Que balde de água fria, hein? Lá em Marcos 5, deixa eu ler com você. Marcos 5:5. Diz assim que enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Aleluia, aleluia. Eu fico pensando sobre essa história, irmãos, essa situação. Jairo já impaciente, agoniado, tentando levar Jesus, aquelas coisas acontecendo. Quando eles finalmente conseguem, chega ali, o pessoal chega e dá aquele balde de água fria. Jairo, não perturbe mais ele não, tua filha morreu. Imagina a quantidade de coisa que deve ter passado, ou pode ter passado na cabeça daquele homem naquele momento, irmãos. Ele pensando, meu Deus do céu, se não fosse esse povo todo, Jesus já tinha chegado na minha casa e minha filha não tinha morrido. Se não fosse aquela mulher pegando em Jesus lá, parando ele, conversando com ele, Jesus tinha chegado na minha casa e minha filha não tinha morrido. Porque Jairo criou uma expectativa na cabeça dele, irmãos. Ele foi até Jesus. Jesus, se você for até lá, ela vai ser curada. Jesus disse, eu vou até lá. E Jairo deve ter pensado naquele momento, vai dar tudo certo. Jesus vai até a minha casa, quando chegar lá, minha filha vai estar mal, mas ainda vai estar viva. Ele vai orar, vai impor a mão, não sei o que ele vai fazer. Ele já botou terra no olho de alguém, eu não sei. Jesus pode fazer uma coisa diferente. Mas ele vai chegar lá, vai curar minha filha, vai dar tudo certo. E Jairo criou aquela expectativa. Mas sabe o que aconteceu? No meio do caminho as coisas foram mudando. Outras situações foram surgindo. E aquela expectativa que Jairo tinha criado foi por água abaixo. A filha dele morreu e Jesus não chegou nem lá. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando em situações e nós criamos uma expectativa da forma como Deus vai agir a nosso favor? A gente está lá crendo na palavra, mas a gente não só crê na palavra, a gente quer mais ou menos já prever a história do que vai acontecer. Quantas pessoas, às vezes com uma doença, ficam pensando, não, eu vou começar a crer, vou confessar a palavra, e sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer um exame, e o exame já vai vir melhor do que o último que eu fiz. Depois eu vou fazer outro exame, e esse exame vai vir melhor ainda, e até o ponto que eu vou ser totalmente curado. Talvez você pode ter pensado isso. Aí de repente você faz o primeiro exame e deu muito pior. E o que é que aconteceu? Deus mudou? A palavra deixou de ser real? Não, irmãos. Foi só a expectativa que você criou, que não era da sua parte fazer ela. Não é a sua responsabilidade pensar no como. A sua responsabilidade é pensar como você vai agir. Não como Deus vai agir. Aleluia. Jairo estava lá, irmãos, talvez frustrado naquela hora. Tua filha morreu, não perturbe mais o mestre. Mas sabe o que Jesus disse para ele? Jairo, deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo, somente creia. Oh, glória a Deus. Jesus estava dizendo, olha, Jairo, liga para o que estão falando, não coloca a tua expectativa do lado de fora, não. Não são as notícias, não é a multidão, não é aquela mulher que foi curada, não é isso que determina. Só creia. Sua parte é continuar crendo, fiel, permanecer obstinado a agradar a Deus, a obedecer a palavra. Fica fiel. O resto deixa comigo, Jesus disse. Só creia. Jesus chega lá, irmãos, e de fato, aquela menina tinha morrido. A Bíblia diz que ele pediu para as pessoas saírem
e disse assim, olha, fique tranquila, ela só dorme. E as pessoas riram, mas Jesus estava dizendo aquilo porque ele sabia que ela iria despertar. Mas de fato ela havia morrido, porque a Bíblia diz que quando Jesus orou, o espírito dela voltou para o seu corpo. Aleluia. O que eu quero chamar a tua atenção nesse momento, irmãos, é que a nossa parte, na maioria das situações, não é ficar pensando como Deus vai agir. É ficar pensando como nós vamos ter que agir. Como deve ser o nosso comportamento no meio de uma situação ruim, de um problema, de uma adversidade, de uma circunstância. Não é o que Deus vai fazer, é o que eu vou fazer. Porque se a gente ficar fiel ao Senhor, irmãos, Ele vai ser fiel à sua palavra. Eu não sei qual é o caminho que as coisas vão seguir. Talvez não seja do jeito que você gostaria, mas com certeza o final vai ser alinhado à palavra de Deus. Você está me entendendo? Não fica tentando adivinhar ou colocando expectativas em coisas que Deus não falou para você. Eu não sei como você vai ser curado, como você vai receber a sua cura. Eu sei que a palavra diz, irmãos, que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Se você permanecer fiel, independente do que o teu médico diga, independente do que o exame falou, independente de como vão ser os sintomas, se você permanecer fiel, a palavra tem poder para manifestar o que já é seu na sua vida. Mas às vezes a gente desanima na nossa fé, a gente cria expectativas que acabam não se cumprindo. E expectativas que não estão alinhadas à palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra nunca prometeu que os exames vão melhorar cada vez mais. Não, a palavra nunca prometeu que o médico vai dizer algo bom, que vai dar uma notícia boa para você. Não, a palavra só prometeu que você é curado. Se a doença está aí, se o sintoma está aí, as coisas já estão desalinhadas à palavra de Deus. Um exame, um médico não é nada demais, são só mais notícias más. Mas a Bíblia diz que o justo não se atemoriza pelas más notícias. No jeito que Jesus disse para Jairo, Jairo, não deixa a notícia ruim te desanimar. Não tenha medo, creia somente. Somente creia, irmãos. Não tenha medo, não desanime, não creia expectativas diferentes do que Deus falou, apenas creia. Permaneça fiel, permaneça determinado na sua fidelidade. Não importa a notícia que vai chegar amanhã, pode ser uma notícia boa ou uma notícia ruim, não importa, não é ela que move a minha fé, o que move fé é a palavra de Deus. Eu vou te dizer, a palavra é a mesma ontem, é a mesma hoje, ela nunca vai mudar, é por isso que a gente não muda. Não importa as notícias que chegam nas nossas vidas, irmãos, a gente não muda. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Senhor me lembrou de outra história na palavra. Uma pessoa determinada, independente das situações que estavam acontecendo. Paulo. Lá em Atos capítulo 27, a Bíblia fala que Paulo ele entrou num navio. Ele estava sendo levado por alguns guardas naquele navio. E quando ele entrou naquele navio, a Bíblia diz que o Senhor deu uma revelação para Paulo. Ele disse, Paulo, essa viagem de vocês não vai ser muito boa, não. Irmão, quem estava dando a notícia agora era Deus. A notícia ruim estava vindo da parte de Deus. Mas a notícia ruim veio com uma notícia boa. Deus disse, Paulo, a viagem não vai ser muito boa. O navio vai naufragar, mas ninguém vai se perder. Oh, glória. Aí Paulo olha para aquele capitão da guarda que estava ali e diz para ele, olha, Deus me falou que a viagem não vai ser muito tranquila, não. Aí eles olharam para o vento, tá, céu aberto, não tinha uma nuvem, tudo tranquilo. Os passarinhos voando, as ondas baixinhas. Que conversa é essa? Seguir a estrada, eu ia dizer. Ó. Seguir a viagem de barco, né? Só que no meio da viagem, uma grande tempestade veio. Aí eu pergunto a você, irmãos. Quando Jesus se deparou com tempestades, sabe o que ele fez? Ele falou para a tempestade e fez as tempestades se acalmarem.
Agora deixa eu te perguntar algo. Por que Deus não mandou Paulo mandar a tempestade se acalmar? Por que ao invés disso, Deus disse para Paulo, olha, a tempestade vai vir, o negócio vai ser feio. Só que ninguém vai morrer. Porque, irmãos, como eu te disse, existem situações que apenas a nossa fé não é suficiente para mudar as circunstâncias. Situações que envolvem outras pessoas, que dependem também da fé de outras pessoas. Agora, por mais que a nossa fé ela não seja suficiente para mudar uma circunstância, ela deve ser suficiente para que a gente fique firme e passe por essa circunstância sem ser abalado por ela. Amém? Permanecendo fiel. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego disse, eu não sei se Deus vai nos livrar ou não da fornalha. Eu sei de uma coisa, a gente permanece fiel. Eu não sei se Deus vai matar os leões, se vai mudar o rei de Ideia. Daniel pensou, mas eu permaneço fiel. Amém. Jesus disse para Jairo, Jairo, provavelmente não era assim que você pensou que ia acontecer, mas creia somente, não tenha medo, permaneça fiel. E agora Deus estava dizendo para Paulo, Paulo, vai vir uma tempestade, o negócio vai ser feio, mas fique tranquilo, porque não vai morrer ninguém. Ninguém vai ser ferido. E é exatamente isso que acontece. Uma tempestade vem sobre aquele barco. E aquele barco é destruído no mar, as pessoas pulam na água. Mas Paulo já tinha dito, podem ficar tranquilos, vai ser feio o negócio aqui, mas todo mundo vai escapar. E aí, de fato, o barco é destruído, eles pulam na água e chegam até uma ilha, a ilha de Malta. Quando eles vêm, de fato, todo mundo chegou são e salvo naquela ilha. Amém? E Paulo chega naquele lugar, irmãos, e é interessante o que acontece logo quando eles chegam na ilha. Atos capítulo 28, se você quiser abrir lá, no versículo 3. Atos capítulo 28, no versículo 3, diz assim, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gafanhotos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, diga assassino. Porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Eu gosto dessa história, irmãos. Paulo sai daquela tempestade, daquele naufrágio, chega naquela ilha, aí os nativos da ilha acolhem aquelas pessoas, eles fazem uma fogueira, Paulo vai juntar uns gravetos para jogar ali, e quando ele começa a jogar, sai uma víbora de perto do fogo e dá uma picada em Paulo. E aqueles nativos conheciam muito bem aquele animal, provavelmente já tinham perdido amigos, parentes, por causa daquele tipo de serpente, e eles olharam para Paulo e disseram, rapaz, esse cara deve ter feito uma coisa muito errada. Porque escapou de um naufrágio desse. Como é que a pessoa escapa de um naufrágio desse? Mas ele escapou. Mas depois de escapar, olha a sorte que ele deu e olha o azar que ele deu agora. Ele deve ter feito alguma coisa muito errada, porque a justiça não quer deixar ele viver de jeito nenhum. Você já passou por uma circunstância, irmãos, em que você começa a ver as coisas acontecendo, mas você parece que está numa maré de azar? Já pensou? Quando a coisa parece que vai melhorar, que você pensa, agora vai dar tudo certo, de repente vem uma notícia pior ainda. Mais uma vez, às vezes a gente cria expectativas de como as coisas vão acontecer. E a gente está lá, crendo na palavra e pensando, isso aqui vai acontecer. Já já alguém vai trazer uma notícia nesse sentido, ou um exame, ou alguém vai mandar uma oferta para mim, ou alguém vai dizer, eu não sei qual é a situação que você se encontra, ou que você já passou, mas às vezes a gente cria expectativas na nossa cabeça. Aí de repente você está pensando, não, já vem a notícia boa. Aí em vez de vir uma boa, vem uma pior ainda. Você achava que estava num problema, aparece um problema ainda 10 vezes pior do que o que você está.
E você pensa, meu Deus, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Mas, irmãos, não são as circunstâncias ou a falta dela que diz se a gente está fazendo ou não a vontade de Deus, que diz se Deus está do nosso lado ou não. A palavra simplesmente diz que Deus é por nós. Porque tem gente que mede a sua vida pelas circunstâncias. Eu não sei se você já viu pessoas assim, mas tem gente que pensa assim, rapaz, eu estou enfrentando muito problema, deve ser sinal que eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque se eu não estivesse fazendo a vontade de Deus, o diabo não estava com tanta raiva de mim, inventando tanto problema. Tem gente que é o contrário, que pensa assim, rapaz, eu devo estar desagradando a Deus, porque tem muito problema vindo para mim. Se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, Ele não estava deixando tanto problema vir para a minha vida. Irmão, não é o problema ou a falta dele que diz se a gente está fazendo a vontade de Deus. É a nossa posição em acordo, em alinhamento com a palavra. É a nossa posição de fidelidade. Pode estar chovendo canivete ou não, pode ter uma circunstância ou não. Não é isso que diz que a gente está fiel a Deus ou não. É simplesmente o nosso comportamento, é a nossa decisão de sermos obstinados, teimosos em fazer o que Deus disse. Em ser fiéis a Deus, independente do que está acontecendo fora. Olharam para Paulo e disseram assim, rapaz, esse bicho está com uma maré de azar grande. Escapou do naufrágio. Chega aqui, uma esperança, vai dar tudo certo. Aí uma serpente vai e pega ele. Deve ser um assassino, disseram. Fez alguma coisa muito séria. E ficaram esperando Paulo inchar e morrer. Olhando de longe assim, fofocando, um falando de Paulo. As pessoas às vezes, irmãos, vão olhar para você, os problemas que você está enfrentando, e vão te julgar mesmo. Sabe, às vezes, algumas pessoas que não conhecem a palavra, algumas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, podem querer falar, olhar para a tua vida e querer te julgar. Rapaz, tem alguma coisa errada. Só acontece coisa ruim com ele, com ela. Nada dá certo. Ela diz que é crente, vai para a igreja, mas olha os problemas que ela tem enfrentado. Deve ter alguma coisa errada com essa pessoa. E ficaram lá, olhando Paulo de longe, esperando Paulo inchar e morrer. Agora, tá inchado. Eu pensei que estava, tá não. Não, olha o pé dele. Não, tá não. Peraí. Aí a Bíblia diz que eles foram esperando, esperaram um bocado e viram que nada acontecia. Aí ao invés de assassino, começaram a dizer, rapaz, ao contrário, esse cara aí deve ser um Deus. Deve ser um Deus. Naufrágio não pega ele, serpente não pega ele, só vem coisa ruim, mas ele escapa de tudo. Ei, irmãos, quando a gente se mantém fiel à palavra, não importa o que as pessoas falam, não importa o que está acontecendo ao nosso redor, basta o tempo para a gente obter a nossa vitória da parte do Senhor. A gente só precisa permanecer fiel. O que tem que mudar é o que está fora. A gente por dentro não vai mudar em nada. A gente não está aqui para negociar. A gente fala como aqueles 3 jovens para o rei. Olha, sobre isso aí, eu não tenho nem o que dizer. Eu vou permanecer fiel. Não importa o que aconteça, eu vou permanecer fiel. Vão olhar para você, irmão, e vão ver que mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio da circunstância, parece que você estava numa maré de azar, parece que o inimigo estava se levantando contra você, parece que você estava em pecado. Eu não sei o que vão inventar sobre a sua vida, mas se você permanecer fiel, com o tempo, eles vão esperar, mas uma hora ou outra as pessoas vão ter que reconhecer o favor de Deus na sua vida. Vão ter que reconhecer que Deus, Ele recompensa a fidelidade. Ele recompensa quem não se abala pelas circunstâncias. Quem permanece fiel no meio de uma tempestade. Amém. Aleluia. Não é fácil estar numa tempestade, irmão. Não é fácil. Uma vez eu navegando no YouTube, aí de vez em quando ele fica recomendando alguns vídeos, né? Aí ele recomendou para mim um vídeo de navios no alto mar, no meio da tempestade. Eu não sei se você já viu algum vídeo assim. Depois, se você tiver tempo, procura. Navio grande mesmo. Alguns navios, eles têm umas câmeras no deck do capitão ou do lado de fora. E aquelas imagens daquelas câmeras no meio da tempestade. Irmãos, ondas enormes. Estou falando, não é aqui na costa, no meio do Atlântico, no meio do Pacífico.
Ondas que você via que deviam ter aí mais de 10, 15, 20 metros de altura. Navios que a gente, se olhar no porto, a gente fica impressionado com o tamanho. Mas no meio daquelas ondas pareciam barquinhos. Sendo levados para cima e para baixo. Naquelas ondas gigantes. E você olhando e as pessoas ali, alguns navios com algumas pessoas ali se segurando do lado de fora, marinheiros que já estavam acostumados com aquilo, porque o navio balançava, chacoalhava, a onda batia, vinha água por cima, mas de forma impressionante, os navios não afundavam. Não afundavam. Parece que aquilo ali não estava assustando aquelas pessoas, porque eles já estavam de alguma forma acostumados. Aqueles navios foram feitos para aguentar esse tipo de tempestade. E aí eu vou para Tiago capítulo 3. Em Tiago capítulo 3, a Bíblia diz que a nossa língua, ela é como o leme de um grande navio. Pequeno. Um órgão pequeno, mas que se gaba de muitas coisas. Um leme. Você já viu um navio, irmãos, grande, mas você já viu o tamanho do leme? Comparado ao tamanho do navio, não é nada, é muito pequeno. Mas a Bíblia diz, olha, a nossa língua é como um leme de um navio, que determina os rumos, a direção que ele vai tomar. E eu pensando sobre isso, eu não sei se eu já contei isso da outra vez que eu ministrei aqui, mas eu já tive uma embarcação, né? Uma vez eu tive vontade, estava com muito desejo, comprei uma embarcação. Eu tinha um caiaque. É uma embarcação também, né, gente? Não sei se você pensou que era um iate, uma lancha, alguma coisa assim, mas era um caiaque. Eu comprei um caiaque, levei para a praia uma vez, não tinha muita experiência no assunto, mas eu tinha desejo de ir no caiaque e entrar nas ondas, ir lá para o fundo. Aí eu fiz isso, entrei no caiaque, comecei a remar, aqui em João Pessoa mesmo, né? Tem umas marés que não ficam com muita onda, mas eu estava indo, de repente, irmãos, eu olhei lá na frente, uma onda vindo. E não era uma onda muito pequena não, né? Eu olhei aquela onda e eu tive pouco tempo para pensar, era a minha primeira experiência no caiaque, numa onda. Aí eu pensei, rapaz, o caiaque é comprido, mas ele é estreitinho. Se eu virar ele de lado, a onda vai passar mais rápido de mim e deve me afetar menos. Faz sentido? Faz sentido, não faz? Deu muito certo não, irmão. Deu muito certo não. Virei o caiaque de lado, a onda veio, me deu uma sacudida, eu virei, eu não sei quantas vezes eu girei ali não. Eu engoli um pouquinho d'água, mas saí meio desorientado, levei o caiaque, meu Deus do céu. Se toda vez que eu entrar com o caiaque na água e vier uma onda, isso acontecer, estou frito. Tem que aprender a me livrar disso aqui. Aí procurei, né, consegui achar na internet, é fácil a gente achar essas coisas hoje. Aí o pessoal dizia, é fácil. A onda vem, a melhor posição não é ficar de lado. Se você ficar de lado, a onda vai te virar. É você ficar de frente para a onda. Se você enfrentar a onda de frente, o caiaque vai cortar a onda, vai dar uma subida, vai bater, mas você não vai virar. Aí eu disse, rapaz, fazia mais sentido o meu pensamento, mas vamos lá, vamos tentar, né? O meu já deu certo. Peguei o caiaque, entrei, comecei a remar, daqui a pouco veio a onda. E eu pensei, rapaz, vamos ver. Engoli água, eu já engoli mesmo. Vamos ver o que é que dá aqui. Remei de frente, irmãos, a onda veio, o caiaque foi, bateu na onda, subiu e bateu com toda a força, mas a onda passou e eu fiquei. Eu disse, rapaz, onde é que deu certo? Deu certo. Não fiquei assim, balancei um bocado, irmão. Bati com força na água, chacoalhou um pouquinho, tive que me equilibrar, mas não virei. E assim foi com as outras ondas. Umas maiores, umas menores, balançou, mas me mantive firme. Só porque aprendi a posicionar o caiaque da forma certa quando a onda vinha. Amém? E eu me lembrei dessa passagem de Tiago 3, me lembrei daqueles vídeos que eu vi lá de grandes navios, irmãos. Sabe por que a onda batia, chacoalhava, vinha água, mas eles não afundavam? Porque o comandante daqueles navios sabia a forma de posicionar o navio na posição certa. Na direção certa, em que ele enfrentar aquelas ondas, mas ia sair ileso daquilo. Sabe, muitas vezes a nossa fé, ela não vai servir para acalmar as tempestades, ou para fazer as ondas deixarem de existir, mas ela vai servir para posicionar a nossa vida corretamente. A tempestade vem, a onda vai bater, a circunstância vai estar lá. A diferença é que você não vai ser afetado por ela. Não vai ser afetado. Por mais que Paulo naufragou, a sua vida ela foi
guardada pelo Senhor. Por mais que a serpente foi lá e picou ele, Deus podia ter dado um jeito da serpente não picar, irmãos. Deus podia ter dado um jeito de chamar a atenção de Paulo. Paulo, tem uma cobra aí, Paulo. Mandado um anjo com espada de fogo para matar a cobra. Mas a serpente picou Paulo. Mas ele não teve nada. Uma vez chegaram para o irmão Rega e disseram: irmão Rega, ora por mim para eu não passar mais por problema. Ele disse: eu vou ter que orar para você morrer. Porque a única forma da gente não enfrentar circunstâncias nesse mundo é não estando nele. Porque Jesus disse: no mundo você vai passar por aflições, mas tenha bom ânimo. Isso quer dizer, irmãos, que nossa alegria, ela independe se a gente está ou não passando por problema. Se tem ou não coisa boa ou coisa ruim acontecendo por nós, a gente pode estar bem, a gente pode permanecer fiel, a gente pode permanecer crendo na palavra de Deus. E quando a gente decide permanecer fiel ao Senhor, a circunstância pode ou não desaparecer, mas o que importa é que eu e você não vamos ser afetados por ela. Amém? Coloca a tua expectativa no lugar certo, na palavra de Deus. Fica obstinado, teimoso a obedecer a palavra, a ser fiel ao Senhor. Não importa o que está acontecendo. Talvez vai chacoalhar, irmãos. Talvez vai dar umas pancadas, vai balançar um pouquinho, mas a tempestade vai passar e você vai permanecer intacto. São e salvo, porque o Senhor é contigo. Amém? Creia na palavra, creia no Senhor. Permaneça em fé, confessando aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Falando o que a palavra de Deus diz. Se é uma enfermidade que você está enfrentando, continua confessando a palavra pelas pisaduras de Jesus. Eu fui sarado. Não importa o que o próximo exame vai dizer, não importa o que o médico vai falar, não importa se o sintoma está piorando ou não, você continua: eu sou sarado, eu sou curado em nome de Jesus. A tua língua é o leme que vai determinar a direção que a tua vida vai seguir. Mesmo que a doença continue lá, os sintomas estejam lá, a tua língua vai determinar como você vai passar por isso. Continua confessando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. Pastor, quantas vezes eu tenho que falar a palavra até que eu veja acontecendo? É uma vez só? São 10 vezes? Qual é a fórmula mágica? Eu pergunto a você, quando a gente dá uma martelada num prego, quantas marteladas a gente tem que dar para o prego entrar? É uma? São 5? 10? Depende de muita coisa, né, gente? Depende de quem está batendo, depende do prego, depende do martelo, depende da madeira. Não tem uma resposta para isso. Tem gente que com uma martelada só consegue. Tem gente que tem que dar 10, 15, 20, vai errar mais da metade, mas vai acertar algumas. Eu sei de uma coisa, irmãos. Se a gente continuar martelando, uma hora ou outra, o prego vai entrar. Continua confessando a palavra. Continua, não importa quantas vezes você já tenha confessado, não importa como está a circunstância, se melhorou, se piorou, a tua fé não depende do que está acontecendo por fora, a tua fé depende da palavra de Deus, e ela é a mesma ontem, é a mesma hoje, continua a mesma para sempre, e você continua fiel, crendo na palavra de Deus. Em uma hora ou outra, aquilo que a palavra diz a teu respeito vai se manifestar. Crê nisso. Seja obstinado a obedecer a palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite, por esse tempo juntos. Obrigado, Pai, por tudo que você tem feito nessa igreja, em cada uma das pessoas que vem aqui, Senhor, que tem dado da sua vida para servir aos outros, para aprender a tua palavra nesse lugar. Eu creio, teu Espírito, Senhor, durante essa semana, lembrando essas coisas e ajudando-os a praticar a palavra que tem ouvido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque você é aquele que cuida das nossas vidas, é aquele que é o nosso Pai, que nos dirige, que nos guia, Senhor. Nós não estamos abandonados nesse mundo. Nós não temos o que temer, porque você está conosco. Cai 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque você nos guarda, Pai. Você guarda aquele que permanece fiel à tua palavra.
Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque vamos ter um restante de domingo abençoado, uma semana maravilhosa, Pai, de crescimento. Não importa as notícias que vamos receber, sabemos que a Tua palavra são as boas novas para a nossa vida, Pai. E é nela que nós baseamos a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus.